Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, tratando do argumento já abordado em dezenas de programas anteriores, uma dezena, 13 precisamente, 14 programas dedicados à questão da divina providência. No primeiro bloco, terminamos falando de uma afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 6, versículo 8. O vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Citamos esse texto para recordar que quando nós pedimos a Deus alguma coisa, nós não estamos apresentando a Ele algo desconhecido para Ele. Desde toda a eternidade, Ele sabia daquilo que nós haveríamos de pedir. Portanto, quando nós rezamos a Deus, não é nem para mudar o seu eterno desígnio para nós, nem é para apresentar alguma coisa desconhecida para Ele. Então é o quê? Se Deus, desde toda a eternidade, já sabia daquilo que eu iria pedir, para que pedir? Um autor anônimo do século V, portanto, ele viveu há 1500 anos, não sabemos quem é esse autor, mas é uma obra autêntica, chamada Obra Incompleta sobre o Evangelho de São Mateus. No capítulo 13 dessa obra, existe uma explicação muito oportuna em cima desse versículo para essa pergunta. Se Deus é eterno, já sabe desde toda a eternidade o que eu iria pedir, para que pedir? Por que eu tenho que pedir a um Deus que já sabe do que eu vou pedir e já sabe do que Ele vai fazer? Resposta: se Ele conhece antes do tempo o que queremos, então não oremos para pedir a Deus o que queremos, mas para assegurar que lhe agrada o que desejamos. Belíssimo. É para assegurar, não a Ele, Ele já está seguro, é para nos assegurarmos que lhe agrada o que desejamos. Porque ao pedirmos aquilo que Ele já sabe que nós vamos formular, e independente de que se aquilo que nós vamos pedir a Ele, Ele vai atender ou não, essa é uma outra questão, mas fiquemos a respeito daquilo que pedimos, para assegurar que lhe agrada o que nós desejamos. Porque aquilo que nós desejamos agrada a Ele, que nós dirijamos a Ele e não a mais ninguém. Ainda que aquilo que desejamos pode não ser necessariamente aquilo que Deus reserva para nós, porque às vezes pode acontecer, eu desejo uma coisa, mas Deus deseja outra. Nem sempre a gente sabe com segurança se aquilo que nós pedimos, se aquilo que nós desejamos, se aquilo que na oração nós pedimos que Deus nos conceda é o melhor para nós. Mas agrada a Deus que nós nos dirijamos a Ele. Eu repito, sempre nessas condições, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. No Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Agrada a Deus que nós nos dirijamos a Ele. Foi o próprio Jesus quem disse, pedi e recebereis. E pedir a quem? Ao próprio Deus. Asseguramos no nosso coração, eu estou fazendo, ainda que Deus desde toda a eternidade saiba, sabia, vamos usar o verbo no imperfeito do indicativo, sabia desde toda a eternidade do que eu iria pedir, mas eu vou assegurar, consolidar no meu coração algo que agrada a Deus, que é que eu me dirija a Ele. E isso também me agrada, porque pedindo a Ele, nesses termos, eu te suplico isto, mas como servo teu, como discípulo teu, como criatura tua, aceito o que tu desejas, aceito o que tu desde a eternidade reservaste para mim,
Por isso, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu penso que é muito feliz esse autor anônimo ao dizer, repito, oremos não para pedir a Deus o que queremos, mas para assegurar que lhe agrada o que nós desejamos. Se eu desejo tal coisa e a apresento a Deus, agrada-me fazê-lo, porque estou me dirigindo ao único ser capaz de atender minha súplica. Fora dele ninguém pode escutar minha prece, ninguém pode me atender. E como eu não tenho certeza se aquilo que eu estou pedindo agrada a ele, eu acrescento ao meu pedido, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Ninguém, portanto, caia na arrogância de dizer que o seu pedido, só porque você deseja, só porque você gosta, só porque você precisa, deve infalivelmente ser atendido. Lembre-se, você está se dirigindo a Deus que conhece tudo o que é melhor para você, tudo o que realmente você precisa. Ainda que aqui e agora você ache que o que precisa é isso ou aquilo, para você ou para os outros. Ao orar, lembre-se, você está fazendo uma súplica a quem sabe eternamente de tudo e sabe verdadeiramente do que você precisa absolutamente. E quando tal súplica, quando tal pedido, quando tal necessidade pode e deve ser atendida. Mas isso quem decide é Deus. Mas vamos passar a um outro grande santo da igreja chamado São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, antiga Bizâncio, atual Istambul, na Turquia. Ele viveu nos anos 354 ao ano 407. Ele diz uma frase bombástica, também explicando esse texto, vamos a ela. Se ele sabe do que precisamos, dizeis, por que lhe pedir? Pedis não para instruí-lo, mas para tocá-lo, para que possais adquirir com ele uma familiaridade divina através do comércio contínuo que tendes com ele em vossas orações, que vos humilheis diante dele e que vos lembreis constantemente dos vossos pecados. Não é para lembrá-lo de nada, como se ele fosse um Deus esquecido, como se ele fosse um Deus desinformado. Essa não é a finalidade da oração. É para tocá-lo, não porque ele precise, mas porque você necessita. Porque esse toque faz bem, é necessário pelo afeto, pelo amor, pela confiança, pela intimidade. Isso é necessário para você, não para ele. Isso é uma exigência para a sua vida e não para a dele. Ele não precisa do toque de ninguém. Nós é que precisamos, mediante a oração. Ele não precisa da familiaridade de ninguém. Nós é que precisamos da familiaridade com ele. Outra finalidade, e aqui pontuou muito bem São João Crisóstomo, para que vos humilheis diante dele e vos lembreis constantemente dos vossos pecados. Por exemplo, Senhor, eu te peço a saúde da minha mãe. Pedido muito oportuno. Deus Todo-Poderoso eternamente já sabia desse pedido que você ia fazer e sabia das necessidades da sua mãe antes que você pedisse. Mas você pede não para que ele saiba, porque ele já sabe. Você pede para tocá-lo, porque esse toque cura você, torna você humilde, torna você confiante, torna você humilhado diante de Deus, porque suplicando como esmolé, você reconhece toda a sua indigência, você se identifica com aquilo que Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz: eu não passo de um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E quem pede clamando, quem pede suplicando a Deus, exercita-se na arte da humilhação e também na recordação constante dos seus pecados. Porque o esmolé não tem outra condição diante de Deus senão apresentar a Ele a única coisa, porque mérito ele não tem,
mas a imensidão, a podridão dos seus pecados. Agora vamos a um outro santo, a um outro doutor da Igreja. Um Papa, São Gregório Magno, que viveu nos anos 540 a 604. No seu Librum Dialogorum, ou seja, o livro dos diálogos, ele diz, comentando essa mesma passagem, Mateus capítulo 6, versículo 8, Deus sabe do que vos é necessário antes que vós o peçais. Reparem que intuição bonita de São Gregório, grande Papa. Pedindo, os homens mereçam receber aquilo que Deus onipotente determinou conceder-lhes desde a eternidade. Ou seja, eu não peço a Deus para que Ele me conceda alguma coisa que Ele não saiba e alguma coisa que Ele não tenha decidido desde toda a eternidade. Eu peço para que, sem mérito em absoluto de minha parte, Deus me torne digno de receber aquilo que desde toda a eternidade Ele determinou me conceder. Sim, é assim. E não é diferente. Eu repito devagar, pedindo ao Deus que já sabe daquilo de que necessitamos, que já conhece nossas súplicas e que sabe daquilo de que temos necessidade desde toda a eternidade, os homens mereçam receber aquilo que Deus desde toda a eternidade dignou-se conceder-nos. No próximo programa, nós vamos tratar desse mesmo argumento, porque ele não se esgota aí. Eu acho que a ajuda desse autor anônimo, a ajuda de São João Crisóstomo, a ajuda de São Gregório Magno, vai aos poucos nos educando naquela compreensão profunda, belíssima, de que os nossos pedidos a Deus não são incompatíveis com a fé na divina providência e que a oração concorre com a divina providência. Ou seja, Deus é providente, Deus cuida de todas as coisas, Deus cuida de todos os homens e de cada um deles, levando em conta também Ele que sabe desde toda a eternidade do que vai acontecer, do que vai nos conceder, daquilo que vamos dirigir a Ele, também leva em conta os méritos das nossas orações. Orações que, por outro lado, não têm como finalidade mudar o plano de Deus, alterar a sua santa vontade. Até o próximo domingo, se Deus quiser, uma santa e abençoada semana.